No princípio, não havia Arton, nem heróis, nem monstros, nem mesmo o tempo. Havia apenas o nada, um vazio perfeito e silencioso. Deste nada surgiram as duas primeiras consciências, os dois grandes princípios que moldariam tudo o que conhecemos. Asger, o Pai Sol, a luz incandescente que tudo vigia, e Tenebra, a Mãe Noite, o mistério frio e acolhedor das sombras. Eles eram opostos e em sua dança cósmica geraram 20 filhos, 20 entidades de poder incomensurável. Estes seriam os 20 deuses maiores do panteão. E os 20 olharam para o vazio e decidiram criar. Cada um deles moldou um pedaço da realidade à sua própria imagem e desejo. Calmir trouxe a ordem e a justiça, erguendo as leis da física e da moral. Wina teceu a magia na própria essência do ar, tornando o impossível cotidiano. Lena soprou a vida, enquanto Ragnar, em sua fúria, trouxe a morte necessária. Assim nasceu Arton, não por acaso, mas por desígnio divino. Um mundo vibrante, exagerado, onde as montanhas tocam as nuvens e as florestas guardam segredos mais antigos que a memória. E cada deus criou seus filhos mortais, os anões robustos de Calmir, os elfos graciosos de Glóien, os minotauros orgulhosos de Tauron. Mas foi Valkyria, a deusa da ambição, que cometeu o ato mais ousado. Insustentável com as raças que se curvavam aos deuses, ela criou os humanos, seres de vida curta, mas com um fogo interno incontrolável, capazes dos maiores heroísmos e das piores vilanias. Seres que desejavam superar os seus criadores. Por sua ousadia em criar uma raça que poderia desafiar os céus, os outros deuses puniram Valkyria. Ela foi transformada em uma estátua colossal, petrificada no centro do mundo que ajudou a criar. E assim, com uma deusa aprisionada no coração de sua maior cidade, o mundo de Arton entrou em sua era dourada. O reinado foi fundado, uma vasta coalizão de reinos humanos e não humanos, um farol de civilização e diplomacia. Durante séculos, Arton foi um palco de aventuras clássicas. Havia dragões a serem mortos, masmorras a serem exploradas e tesouros a serem descobertos. Era um mundo perigoso, sim, mas era um mundo que fazia sentido. Até que o céu sangrou pela primeira vez. Não há registro nos textos sagrados, nem nas profecias dos oráculos, sobre o que viria a seguir, porque o que veio não pertencia a Arton. Começou no Império de Jade, a ilha-continente de Tamurá, lar de um povo honrado e tradicional. O céu sobre eles não apenas escureceu, ele adoeceu. Nuvens de um carmesim pulsante, como feridas abertas no tecido da realidade, cobriram o sol de Asger. Dessas nuvens não caiu chuva, caíram eles, os Lefeu. Como descrever o indescritível? Os Lefeu, os demônios da tempestade rubi, não são seres deste mundo. Eles são a antítese da criação dos 20 deuses, onde Arton é vida e magia, a tormenta é antivida e antimagia. Eles são massas de quitina vermelha e carne exposta, que se retorcem em formas que ferem os olhos. Eles não odeiam, pois o ódio é uma emoção mortal. Eles apenas consomem. Eles existem para desfazer a realidade e reescrevê-la à sua própria imagem aberrante.
O Império de Jade lutou com bravura inigualável. Seus samurais e shugenjas enfrentaram a Maré Vermelha. Suas espadas de aço se quebraram contra carapaças alienígenas. Suas magias de fogo e raio foram absorvidas pela energia da tempestade. Em meses, uma civilização milenar foi varrida do mapa. Tamurá tornou-se a primeira grande área de tormenta, um lugar onde as leis da física de Arton não se aplicam mais. O mundo assistiu horrorizado, enquanto a maior ameaça da história se estabelecia. E o pior, ela começou a se espalhar. Se a tormenta fosse o único mal, talvez o mundo de Arton tivesse se unido, mas o mundo já estava cheio de suas próprias fissuras, e o caos da invasão alienígena apenas as fez explodir. Enquanto o céu vermelho pulsava no horizonte, um terror antigo despertou no sul. Thor Iron Fist, um general hobgoblin com uma visão terrível e unificada. Ele reuniu as tribos bárbaras sob a bandeira da Aliança Negra e marchou contra a mais bela nação de Arton, Lenórien, o lar dos elfos. A guerra foi brutal e o impensável aconteceu. A cidade de cristal caiu. Os elfos foram massacrados e Glórien, a deusa da beleza, em seu desespero, caiu em desgraça, provando a todos que até os deuses podem ser quebrados. E o caos não parou. A oeste, o Império de Tauron, a nação dos Minotauros, olhou para o reinado humano e viu fraqueza. Eles lançaram as guerras táuricas, conquistando vastas áreas do continente, impondo sua lei marcial, enquanto o mundo ainda tentava entender a tormenta. Arton estava sendo atacada de fora e devorada por dentro. E assim chegamos aos dias de hoje. O mundo de Arton não é mais o lugar inocente de sua criação. Ele é um sobrevivente. Ele é marcado por cicatrizes profundas. A tormenta não foi derrotada. Ela é uma doença crônica na pele do mundo. Existem áreas vastas onde a realidade ainda é um pesadelo vermelho. Mas Arton é teimosa. Nas grandes cidades como Valcária, a vida continua com uma intensidade desesperada. As tavernas estão cheias, o povo aprendeu a viver sob a sombra do céu vermelho. Mas os heróis mudaram. Os cavaleiros de armadura brilhante dos contos antigos morreram nas primeiras ondas da tormenta. Os heróis de hoje são diferentes. Eles são mais pragmáticos, mais duros. Eles usam armas feitas do aço rubi da própria tormenta para combater os invasores. Eles sabem que nenhuma ajuda virá de cima. As nuvens vermelhas estão se formando novamente no horizonte. O que você fará quando a tempestade chegar?